como a primeira ferramenta, né, obrigatória que o professor pediu para a gente, fazendo o processo de consultoria, era o mapeamento de processo. Eu anteriormente escolhi fazer do mapeamento de processo da cobrança de tributos da feira, da cidade de Itapororoca, porém era um processo muito curto, apenas com 4 intervalos de processo. Então eu optei por fazer o mapeamento da folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura de Itapororoca, tanto efetivos quanto comissionados. Né? O processo, né, ele existe em primeiro ponto, né, com a informação. Existe orçamento para efetuar o pagamento, então a gente vem para aqui. Se existir orçamento, a gente continua para o próximo passo, que eu vou explicar logo em diante. Se não existe, a gente vai ter que aguardar o orçamento e o processo vai ser encerrado até que a gente consiga esse orçamento. Se existir orçamento, o próximo passo vai ser solicitar aos secretários o relatório de pontos de cada secretaria para ver se teve falta, para ver os descontos e assim realizar o procedimento. Após essa solicitação, vai ser elaborada a folha de pagamento desses funcionários. Após a elaboração dessa folha de pagamento, essa folha ela vai passar pela avaliação do setor de contabilidade para ver se tem alguma informação errada, alguma informação equivocada e se está tudo ok. Caso esteja tudo ok, vai ser repassado essa folha para a tesouraria. Após repassado para a tesouraria vai realizar o pagamento, né, dessa folha e o processo final é o dinheiro creditado na conta de cada funcionário. Aí então encerra o processo. Esse é o processo de mapeamento da folha de pagamento. A outra ferramenta que o professor solicitou, obrigatoriamente, para a gente trabalhar, era a análise SWOT. Eu confesso que tive uma dificuldade de montar essa análise SWOT da folha de pagamento, mas consegui algumas informações importantes aqui. Aqui, como forças da folha de pagamento, eu pude alencar o pagamento dentro do mês e sem atraso. Num levantamento feito em 5 anos que essa atual prefeita está à frente da prefeitura e essa atual equipe de secretários, o pagamento nunca foi feito fora do mês. No máximo, até o último dia do mês, o pagamento era acreditado na conta de cada servidor. Então, eu achei isso uma grande força, né, desse processo na folha de pagamento. Uma fraqueza que é um processo interno que eu notei é a questão da comunicação. Como assim, Renan? A questão da comunicação. No processo anterior, que eu vou voltar para mostrar a vocês, que é nesse processo aqui de solicitar aos secretários o relatório de ponto, muitas vezes se tem uma dificuldade. Os secretários estão em outras demandas de suas secretarias e às vezes acabam mandando esses relatórios fora do horário. Por exemplo, já aconteceu algumas vezes de o pagamento ele está planejado para ser realizado no dia 29 e devido a esse relatório de pontos dos secretários não ter sido enviado a tempo, o pagamento teve que ser realizado só no dia seguinte, no dia 30. Então eu achei isso uma fraqueza muito grande, porque se caso acontecer do planejamento da prefeitura for para pagar no último dia do mês, por exemplo, e acontecer um erro desse, o processo vai perder sua principal força, que é o pagamento dentro do mês. Então, essa fraqueza aqui na comunicação, ela pode gerar um dano aqui que é a força do processo. Nas oportunidades, né, que ela vai estar interligada com as ameaças, eu coloquei a nova dotação orçamentária do governo federal. Como assim, Renan? Nova dotação orçamentária do governo federal? Porque uma das ameaças do processo é a dependência de recursos federais. Né? De acordo com a pandemia, desde que a pandemia iniciou, esses recursos têm caído fortemente. Então, devido à dependência de recursos federais para pagar a folha, levando em consideração que o repasse do FPM, né, é de grande importância para os municípios, e por ser um município pequeno, não tem uma arrecadação própria tão intensa, então essa dependência de recursos federais é uma ameaça muito grande para esse processo, por isso que a nova dotação orçamentária do governo federal, aumentando o repasse para os municípios, pode ser uma oportunidade dessa ameaça aqui sumir ou pelo menos diminuir. Outra ameaça muito grande ao processo é o erro de sistema e a queda de internet, levando em consideração que todo esse processo citado aqui, se existe o orçamento, é avaliado por um sistema através da internet, né? A solicitação dos secretários, geralmente, ela às vezes é feita por telefone, mas quando não se consegue o contato, é enviado por e-mail ou por uma mensagem de WhatsApp. A elaboração da folha é através de internet, né? O setor de contabilidade, então, um erro no sistema e uma queda de internet é uma ameaça muito grande para esse processo. E a outra ferramenta, que era opcional, que o professor comentou, que eu optei, foi a matriz GUT. Aproveitei aqui para citar os dois problemas que seriam duas ameaças aqui da análise SWOT, que era o erro do sistema e a queda de internet. Aqui o G é a gravidade, né, que ela mede o impacto. É o critério de gravidade, leva em consideração o impacto que o projeto poderá causar na organização, caso não seja realizado logo. Né? Então, assim, eu achei o impacto 5, considerei o impacto 5, porque se o sistema não voltar logo e o sistema tiver um longo tempo sem voltar, não vai ter como realizar o processo de pagamento.
Então, vai causar um impacto muito grande, citando o exemplo lá atrás na comunicação. Se esse processo aqui fosse realizado, por exemplo, no último dia do mês e não conseguir o sistema voltar a tempo, infelizmente os funcionários vão ficar sem pagamento dentro do mês e o processo vai perder sua maior força, que é isso, o pagamento dentro do mês. A respeito aqui da matriz Boot, que é a urgência, né, que ela mede o tempo, leva em consideração o prazo disponível para realizar o projeto. Né? Então, aqui eu coloquei 5, porque não tem como esperar. É algo assim de extrema urgência. E o T, que é a tendência, né, o critério de tendência, ele leva em consideração a predisposição de um problema, que seria resolvido com a execução de um projeto, e pode piorar com o tempo. Então, isso aqui pode piorar com tempo curto, por sinal, porque se não for solucionado o quanto antes, né, a folha de pagamento ela não vai ter como ser realizada. E a queda de internet, da mesma forma. A queda de internet ela vai ter uma gravidade muito grande, né, se ela não for solucionada logo, ela vai ter uma urgência também enorme, também de tamanho 5, e a gravidade aqui, e aqui a tendência, né, ela vai piorar com o tempo também, se ela não for solucionada. Então, eu coloquei aqui no cálculo aqui da matriz Boot, ambas deram 125 e ambas ficaram com classificação 1, né, devido à urgência aqui desses problemas aqui para ser solucionado, o erro do sistema e a queda de internet. Partindo aqui para as considerações finais, né, levando em consideração 2 pontos negativos que eu mostrei para vocês anteriormente, que era a comunicação aqui, que era uma fraqueza, e o erro no sistema e a queda de internet, que era uma ameaça. Então, as sugestões aqui de melhorias que eu dei foi a respeito da comunicação, que era principalmente com os secretários enquanto ao relatório de ponto, foi sugerido uma reunião de alinhamento, né, especialmente com a prefeita e vice-prefeito. Por que, Renan, com a prefeita e vice-prefeito? Porque os secretários, eles são subordinados. Então, acima deles, só tem a prefeita e o vice-prefeito. Um outro secretário que é responsável pelo processo de planejamento de folha, ele vai estar na mesma hierarquia daquele outro secretário. Então, uma mensagem de WhatsApp de outro secretário, uma ligação de outro secretário, muitas vezes eles não dão importância e não atendem, levando em consideração que estão resolvendo outras demandas. Então, uma reunião de alinhamento com o vice-prefeito e com o prefeito, informando que, por exemplo, quando chegar nos últimos 3 dias do mês, que sempre o pagamento ocorreu nesse intervalo de tempo, entre os 3 últimos dias do mês, qualquer mensagem do secretário do setor de finanças ou ligação para esses respectivos secretários, eles vão ter que atender ou responder de imediato, porque eles já vão subentender que é para resolver a questão do processo de pagamento e assim evitar que esse processo de comunicação que atualmente é falho não possa gerar um dano que é, por exemplo, os funcionários ficar sem receber o pagamento dentro daquele intervalo de tempo a qual a prefeitura realiza. E a respeito da internet e do erro de internet, o que foi sugerido foi contratar um técnico de TI. A prefeitura ela possui várias secretarias, ela possui vários sistemas de pagamento diversos e não tem um técnico de TI dentro da prefeitura. Então, eu achei isso uma falha muito grande e eu acho que uma sugestão de melhoria seria contratar um técnico de TI. E a respeito do erro de internet, o que foi sugerido foi a prefeitura aderir ao uso de uma outra internet, 2 sinais de internet, coisa que não acontece. A prefeitura só faz utilização de apenas uma internet. Ou seja, a partir do momento que ela tenha 2 ou mais internets, se uma ou 2 cair, se uma cair, por exemplo, ela tiver 3 sinais de internet, ela vai ter outras 2 para que esse processo possa continuar. Não apenas uma e ficar dependente dessa internet. E os possíveis resultados, né, que essas sugestões elas vão gerar, né, vai ser justamente impedir que o processo em si perca sua maior força, que é o pagamento dentro do mês e sem atraso. Um técnico de TI ele pode, por exemplo, solucionar um erro no sistema, né, e evitar que o pagamento não seja realizado. Outro sinal de internet, um segundo ou um terceiro sinal de internet, ele pode impedir que, se um dos sinais de internet caia, o sistema não fique refém daquele único sinal de internet e possa se conectar a uma outra rede e continuar com o processo da folha de pagamento. E o processo de comunicação, né, o resultado que ele vai trazer é que, quando nos últimos 3 dias do mês, quando os secretários das respectivas secretarias receber qualquer ligação do secretário do setor de finanças ou mensagem, ele responder de imediato, que ele já vai entender de pronto que se trata da folha de pagamento, e aquele secretário tem que mandar o relatório de pontos para o secretário do setor de contabilidade e finanças. E as impressões finais foi que achei o trabalho muito enriquecedor, né? Achei um processo simples de se trabalhar e, ao mesmo tempo, muito prazeroso. E, assim, eu fiquei fascinado, porque, apesar de ser um processo tão simples de se trabalhar, eu fiquei fascinado o quanto, quando você pode fazer um mapeamento de processo,
o quanto você pode fazer uma análise SWOT, o quanto você pode botar numa matriz GUT, ferramentas tão simples, você consegue entender e você consegue captar informações importantíssimas que, através de um planejamento estratégico, você pode fazer melhorias tão simples que possam causar um impacto tão significativo dentro de uma organização, de um setor, de um processo. Então, é basicamente isso, professor. Espero que o senhor tenha entendido a proposta e é isso. Obrigado. É aquela pergunta que a gente sempre faz: o que você aprendeu ao dar esse mergulho na vida real, numa empresa? Teve que gastar saliva, se comunicar, entender também os problemas né, dos empresários lá, enfim, da empresa, para poder ajudar melhor. Como foi para você isso Professor, aí? o que eu aprendi principalmente no processo, que eu já tinha uma noção teórica, mas não tinha uma noção prática, é que quando se tem um cargo estratégico, um cargo hierárquico alto, aparentemente, automaticamente, se cria uma soberba naquela pessoa. Uma soberba que não necessariamente se é reflexo de ignorância, mas uma soberba ao ponto que eu citei para o senhor. Por exemplo, um secretário de um outro determinado setor está ligando para você, ele envia uma mensagem e você simplesmente, por ser secretário também, você não vai dar bola. Eu estou resolvendo aqui na minha secretaria, eu não vou atrasar meu processo aqui na secretaria para ver o que ele está falando, né? Outro ponto que eu aprendi no processo de consultoria em si é que é impossível, eu usaria essa palavra, é impossível uma empresa, né, um setor, um processo, ele dar certo se ele não for constantemente acompanhado por um profissional que saiba o que está fazendo, que consiga entender o processo, que consiga entender as forças do processo, que consiga entender a fraqueza dos processos, as ameaças, as oportunidades que podem gerar melhoria naquele processo, né? Que você possa entender a gravidade de cada ponto, a urgência de cada ponto, os pontos positivos e negativos de cada ponto. Então, eu acredito que se você tiver uma organização hoje, seja ela micro, pequena, média ou grande, e você não tiver um profissional dentro dela que consiga entender isso, em algum momento, algum processo, alguma pessoa, alguma coisa vai dar errado e você pode ter um problema gravíssimo que talvez não consiga nem solucionar depois e vire uma bola de neve. Mas fiquei fascinado, né, interessado em depois, com mais estudo, claro, e em equipe, com outros colegas, pegar um processo maior de trabalhar na consultoria, porque realmente é fascinante o quanto ferramentas, entre aspas, tão simples, ela consegue te trazer informações tão precisas que, estrategicamente, você consegue causar um diferencial fantástico dentro de uma organização, dentro de um processo. E assim, professor, eu tenho um amigo meu que ele é secretário de planejamento da prefeitura de Itapororoca e ele é formado em administração. Mas, assim, ele é graduado já há mais de 10 anos e eu conversando com ele, ele não, na hora de, por exemplo, chegou um recurso do governo federal, um recurso de 300 mil, ou então através de alguma emenda parlamentar de algum deputado. E, assim, ia escolher o que fazer com aquele valor. E às vezes não se chegava a uma conclusão que vamos fazer uma revitalização, vamos fazer uma pequena construção, vamos fazer uma praça, vamos fazer uma pavimentação, e meio que eles tomavam uma decisão, um processo de tomada de decisão assim, por achismo, eu acho que é o que é melhor. Então eu apontei conversando com ele, falando assim, o nome dele é Bruno, eu comentei, Bruno, por que vocês não pegam o que vocês estão em dúvida em o que fazer e monta simplesmente uma matriz GUT, por exemplo, um processo tão simples para vocês verem a gravidade daquele problema, o impacto que ele vai causar, né, a urgência que ele tem, e uma simples matriz, você colocando aí 4, 5 opções que vocês estão em dúvida, colocando simplesmente uma matriz GUT, vocês vão conseguir pegar um direcionamento do que é mais preciso e que impacto melhor aquilo vai causar. Ele falou, realmente, Renan, ele falou que não tinha estudado, não tinha conhecido essa matriz, essa ferramenta em toda a graduação que ele fez. Ele se formou em Bananeiras, há mais de 10 anos atrás. Eu falei, então, assim, é muito impactante o quanto ferramentas tão simples, o quanto processos tão simples, né, feito, ele consegue dar um direcionamento, ele consegue auxiliar muito bem na tomada de decisão dentro de uma organização, dentro de um processo. Então, eu fiquei fascinado. É uma área que eu pretendo atuar, professor. Não sei se eu cheguei a comentar aqui na sua aula, é uma área que eu pretendo atuar. Não pretendo atuar na iniciativa privada e sim na pública, porque meu network, todo pessoal, é com parlamentares, é com políticos. Então, eu pretendo muito atuar na área de consultoria, nessa parte de gestão pública. E eu, quando comecei a fazer essa sua atividade aos poucos, eu fiquei fascinado e já estou ansioso para se juntar com outros colegas depois e a gente tentar um processo maior, até com o Bruno também, que é o secretário de planejamento. A gente até conversou também agora nesse período de férias, quando a demanda lá da prefeitura ela cai um pouco, a gente pensar em fazer algum trabalho de consultoria junto e é uma disciplina, é um conteúdo apaixonante. Eu fico muito grato de ter feito essa disciplina nesse período, realmente. É isso aí, eu gosto assim de criar oportunidades para vocês experimentarem a coisa na prática, porque realmente é muito envolvente, né? E